Bom, nós vamos começar a nossa aula, porque senão não vai dar tempo e tem muita coisa para a gente ver hoje, tá bom? Vamos orar? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, obrigada porque nós sempre podemos aprender através dela. Eu peço que o Senhor me use agora para nos ensinar, para nos corrigir, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema continua sendo a Torre de Babel, né? Torre de Babel é uma história muito conhecida e que está lá em Gênesis capítulo 11, dos versículos 1 a 9. Domingo passado, Daniel já deu uma pincelada sobre a história, né? Como está aqui no texto. E tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção agora. O zigurate, né, que é aquela torre que a gente vê lá nos Incas, nos Astecas, lá no Peru. O nosso querido Rafael Melo já teve o prazer de ir lá pessoalmente ver, né? São construções impressionantes, né, Rafael? Porque elas são tão antigas e tão firmes lá. E eles usaram uma tecnologia, não foi, professor de tecnologia? Porque o que eles fizeram? Eles não tinham pedras lá, eles endureceram o barro, deixaram o barro bem cozido para que ele ficasse firme e usaram o piche no lugar da argamassa. Mas não foi isso que incomodou, não foi aí que estava o erro, né? Não é a tecnologia, não é a ideia de estarem juntos, quer dizer, isso aí foi um problema porque a ordem de Deus era que eles se espalhassem pelo mundo, né? E eles acharam um lugar bonito, falaram, opa, olha que lugar bonito, aqui tem tudo que a gente precisa, tem água, tem terra fértil, tem tudo, vamos ficar todo mundo aqui. E não foi isso que Deus tinha falado. Mas o que aconteceu quando chegou no versículo 4? Eles queriam construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, porque era o objetivo do zigurate. Eu não sei se ele pegou a ideia de alguém ou se todos os zigurates que surgiram depois aproveitaram a ideia dele, né? Era de, no topo, ter um lugar onde eles faziam sacrifícios, onde eles ofereciam coisas para agradar aos deuses e esperavam que, em troca, os deuses fizessem aquilo que os agradassem também. Era uma troca de favor, né? E nosso Deus não é assim, né? O nosso Deus é um Deus de misericórdia, de graça, é um Deus justo também, né? Tem um versículo, Paulo fala assim, considerai a bondade e... Como? A justiça de Deus. Ele é um Deus bom, sim, mas ele é justo. Ele não pode mentir e ele não convive com o pecado. E quando ele olhou para o coração, para as intenções do coração, né, aqui fala que Jesus desceu para ver o que estava acontecendo. Isso é uma figura, é lógico, né? Porque Deus vê tudo, todo o tempo, ele não precisa se deslocar para saber o que está acontecendo. Mas para que fosse compreendido, ele usa essa figura, que Deus desceu ali, falou assim... Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, versículo 6 eu estou lendo, nada poderá impedir o que planejam fazer. Eles estavam planejando alguma coisa terrível, porque eles queriam ser famosos, queriam ser poderosos, e isso é o combustível para coisas terríveis, né? Próximo passo, só Deus sabe. Talvez a tirania, uma maldade extrema, onde só alguns poucos levam vantagem e o resto está a serviço daquele grupo pequeno. E desprezo, né? A diferença, a desigualdade, tantas coisas que a gente vê hoje, né? Infelizmente. E eu vejo uma coisa interessante que me chama muito a atenção e que eu vi desde a primeira aula, de quando foi falado sobre Adão e Eva, sobre Deus intervindo e revelando a sua graça, né? Com Adão e Eva, Deus
interferiu, não interferiu? Como é que ele interferiu? Vocês lembram? Quando ele expulsou o casal do jardim, ele estava usando de graça ali, lembra que foi dito? Porque já pensou viver eternamente separado de Deus? Que coisa terrível que seria. Na Arca de Noé, nós vimos a graça de Deus também? Deus intervindo por causa da maldade do coração do homem. A gente viu, a própria arca em si, né, garantiu a continuidade da humanidade, dos animais e de muitas coisas, né? Então Deus está sempre intervindo em nosso favor, apesar dele ver a maldade do coração. Lá em Jeremias 17, nós lemos que o coração do homem é profundamente corrupto. Nosso coração é profundamente corrupto. Deus olha para o nosso coração, ele vê muita maldade. Mas a graça de Deus que intervém em nosso favor, enviou Jesus, né? Hoje a gente ouviu muito falar sobre, a gente cantou muito também sobre lavar no sangue e ficar puro. Mas quando eu era criança eu pensava assim, mas quando eu lavo com sangue eu fico vermelha, eu não fico branca, né? E é uma coisa suja, seca, mas é claro que o que a Bíblia ensina é que se Jesus não tivesse derramado o sangue dele no nosso lugar, nós não teríamos chance. Foi por causa do derramamento do sangue dele que nós podemos ter acesso a Deus, né? Não só a salvação, mas também a santificação, que é o nosso processo até o dia que a gente estiver face a face com Jesus, né? De sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, Deus, o plano eterno de Deus não muda. Eu queria que uma pessoa que eu não me lembro para quem que eu dei, Atos 17, 24 a 27, que fala, a Bianca vai ler para a gente. Por favor, Bianca. Olha que interessante, aí é Paulo, lá no Areópago, falando com os gregos, né? Ele estava ali esperando, Paulo estava meio à toa lá, né? Olhando tudo e vendo com curiosidade. Quando a gente conhece uma cidade nova, a gente quer conhecer as coisas mais interessantes da cidade, né? E tinham muitas esculturas lá para Deus. Tem o Deus disso, Deus da fertilidade, o Deus da plantação, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da chuva, o Deus da seca. E eles tinham tanto medo de esquecer algum Deus que eles criaram o Deus desconhecido. Então acho que não passou ninguém. Aí Paulo começa a falar do Evangelho, do plano de Deus. Aí logo os gregos falaram, opa, uma ideia nova, vamos trazer ele para o Areópago, que era o lugar onde eles discutiam as ideias novas, ideias interessantes, né? Quando chegou lá, ele falou assim, fala da tua teoria aí, conta para a gente qual é a tua ideia. Aí ele aproveita aquela deixa lá, eu quero falar sobre aquele Deus desconhecido. Aquele Deus que vocês não conhecem, é esse que eu quero apresentar para vocês. Ele começa a descrever, lá em Atos 17, é linda a descrição que ele faz, né? De um só ele fez toda a humanidade, toda a raça, todos os povos, todas as nações, todas as línguas, né? Que foi o que aconteceu aqui em Babel. E ele fala, olha, ele não é um Deus que precisa que alguém faça alguma coisa por ele, é ele mesmo que faz por nós, né? Ele não espera nada da gente, a não ser a crer nele e recebê-lo e se submeter a ele, né? Porque ele tem sempre o melhor. Então ele fala justamente sobre isso, que ele estabeleceu os lugares onde cada um deveria ficar, cada nação. Olha que interessante. Deus já estava pensando no Brasil, será? Deus já estabeleceu aqui, que aqui a gente ia falar o português. Aqui em Babel,
as línguas raízes, né? A gente sabe que língua é uma coisa viva, que está sempre se transformando, né? Por exemplo, o latim. Do latim, quantas línguas que surgiram? Vamos lembrar de algumas? Português, italiano, francês, espanhol, o armênio, parece que não, mas dizem que é também uma língua latina. E várias que a gente nem sabe, talvez, né? E também do anglo-saxão, né? O alemão, o holandês, dinamarquês, e tantos, os chineses, eu nem sei qual é a língua de origem deles, né? Os japoneses, mas a língua ela vai se transformando, e tanto é que o nosso português aqui é um pouquinho diferente do português de Portugal, embora a gente seja um país novo, né? E o importante aqui é a gente vendo que o Chacrinha tem a razão, né? Quem não se comunica, se estrumbica, né? E foi exatamente esse o meio que Deus usou para impedir que os homens continuassem com aquele plano terrível que eles tinham. Mas temos uma boa notícia, uma ótima notícia, que Deus reverteu essa situação, né? Primeiro eles eram unidos, falavam todos a mesma língua, aí de repente ninguém mais entendia nada, ninguém sabia o que era para fazer, aí eles resolveram se espalhar e a vontade de Deus acabou permanecendo, né? Eu queria, para quem acho que foi a Bianca também, Atos 2, 1 a 12, o livro de Atos é no Novo Testamento, é o primeiro livro depois dos Evangelhos. O que significa isso, gente? Que coisa maravilhosa! Tinha muito estrangeiro em Jerusalém. Isso, se fosse um filme, apareceria 5.000 anos depois, 3 pontinhos, né? Ou mais de 5.000 anos, né? Mas muitos séculos depois. Eles estavam lá em Jerusalém, já na era cristã, numa festa, a festa de Pentecostes, que era uma festa que vinha gente de todo lugar. Não só de judeus, mas pessoas interessadas no judaísmo, pessoas curiosas para ver. Era uma festa famosa, né? Gente de todo lugar. E comunicação devia ser um problema ali, né? Algumas pessoas que já foram para a França, digamos assim, né? Está lá em Paris, você ouve línguas de tudo quanto é língua ali. Aqui no Rio de Janeiro também não precisa ir tão longe, né? Você vai aqui no Rio de Janeiro, está andando lá em Copacabana, você está ouvindo gente falando em francês, em alemão, língua que você nem sabe que língua que é, italiano, porque tem muito estrangeiro curioso lá para ver que cidade maravilhosa é essa, né? E
E eles entendiam, eles de repente ouviram alguém falando na língua deles. Opa, o que essa pessoa está falando? Eu estou entendendo. E o outro que era de outro país falava, eu também estou entendendo. E o outro que não entendia nenhuma das duas línguas, eu também estou entendendo. É o contrário do que aconteceu em Babel, né? Ele estava pregando o evangelho cheio do Espírito Santo. Então Deus reverteu aquela situação. E não só isso, mas Deus deu continuidade para o plano dele. Por quê? A ordem de Jesus era, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Opa, isso lembra alguma coisa? Não era para eles irem espalharem também? Multiplicarem e encherem a terra? Agora é para a gente ir também. Ir por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. No começo, a igreja não queria sair de lá, né? Estavam acomodados, mas aí veio diáspora, que a gente até estuda nas escolas, que foi uma perseguição muito grande, e eles saíram para todos os cantos, e conforme eles iam pregando o evangelho. Alguns apóstolos, como o apóstolo Paulo, Silas, Barnabé, saíam em viagens, enviados pela igreja local, a igreja de Jerusalém ou alguma outra igreja, eles iam. E o evangelho chegou até nós, né? Até os confins da terra. Aqui é os confins da terra, se você pensar no tempo, a partir de Jerusalém, aqui é o confim, né? Nós estamos no extremo oeste. Hoje, nós temos missionários que vão, né, que eles se sentem chamados e capacitados por Deus, e eles saem para pregar o evangelho. Nós mesmos, como igreja, ajudamos a financiar. Eu queria pedir que alguém, esse aqui eu não coloquei para ninguém ler, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 a 14. Ah, está aí com você? Ah, então tá bom. Ele está usando uma linguagem que aquele povo entendia. Ele estava falando sobre o homem que sai no campo para semear, né? Jesus usou bastante também, né, essa figura do semeador, da semente. Ele está falando assim, olha, o cara que está trabalhando, que está lá roçando e plantando, ele precisa de um suporte, ele precisa que alguém vá lá levar comida, água, de repente até segurar o guarda-chuva para o sol não ficar muito quente na cabeça dele. E ele está desafiando a igreja para vocês podem suprir a necessidade daqueles que estão semeando. De que forma? Com contribuição, com a festa do chocolate, né, Ellen? A festa do chocolate é para os missionários. Com oração. A oração é importantíssima. É uma coisa que todo mundo pode fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Ora, Senhor, supre a necessidade. O Homero tem o trabalho de colocar no grupo da igreja sempre as necessidades, os agradecimentos dos nossos missionários. E a gente deve orar mesmo e agradecer, e interceder por cada um deles. Pelas nossas crianças também, né? Que eles sejam futuros missionários. E nós também devemos ser missionários, né? Como que a gente vai ser missionário? Além de contribuir, orar, de repente até ir, se Deus tiver esse plano para a sua vida, mas onde nós estivermos, no nosso trabalho, na nossa escola, no ônibus, na fila do ônibus, falar de Jesus.
brilhar, as pessoas se sentiriam atraídas por você. O que você tem de diferente? Por que você é assim? Por que você não faz isso? Né? Por que você faz isso? E aí, então, a gente tem a oportunidade de falar de Jesus. Agora, tem uma solução final e definitiva que eu quero falar com vocês, porque Babel, da palavra Babel surgiu a palavra Babilônia. Hoje está na moda falar, né? Vamos para a Babilônia, tem música, tem um monte de coisa aí chamando atenção para a Babilônia. Mas Babilônia, gente, tem duas Babilônias. Aliás, deviam ter outras cidades chamadas Babilônia, mas eu quero falar de duas. Uma, a Babilônia, que Daniel cita, onde o povo, os judeus foram levados para o exílio lá, ficaram 70 anos, né? Até que eles tiveram autorização de Ciro para voltar, para reconstruir os muros, reconstruir o templo. Tudo isso, gente, está escrito nos livros de Neemias, Esdras, que são livros maravilhosos que vocês devem ler, tá? Em Crônicas fala quando eles foram para a Babilônia. Por que eles foram para a Babilônia? Porque eles desobedeceram, eles insistiram. Aquilo que o pastor falou, né? Às vezes a pessoa, ela sabe que ela estava agindo errado, mas fala, mas eu quero isso mesmo para mim. Eu quero ser assim. Então é rebelde e as consequências vêm. Não é que Deus, então de castigo eu vou me vingar, não é isso. Deus está falando, gente, não faz porque as consequências vão ser terríveis. Até que chega uma hora que Deus fala, tá bom, então faz do teu jeito. E as consequências são terríveis, né? Mas a Babilônia, que era poderosa, quem aqui já ouviu falar dos jardins suspensos da Babilônia, que foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Era uma coisa que todo mundo ficava deslumbrado, era uma novidade. Então, eles gostavam de novidades, eles gostavam de coisas lindas, bonitas. E eles eram um centro político e comercial muito poderoso. Se vocês leem lá em Josué, logo depois que o povo invadiu Jericó, a gente vê a história de Acã. A história de Acã fala de um homem que desobedeceu a Deus também. Ele era soldado, ele foi lá para a luta, e a ordem era, ninguém vai pegar nenhum despojo. Toda a riqueza que tiver em Jericó vai para o templo do Senhor. É para servir a todos, né? Mas Acã, ele viu uma barra de ouro, ele viu prata, e ele viu também, sabe o quê? Uma capa maravilhosa, último modelo escrito Made in Babilônia, na etiqueta. Ele falou, gente, isso aqui é o que há, né? É o que há de melhor. E ele falou, sinto muito, mas eu vou dar um jeito. Como consequência, o povo todo, quando eles foram invadir eles foram derrotados. O povo todo não, o exército, uma parte do exército, porque eles falaram, Ai é pequenininha, é fácil. Não precisa, eles nem consultaram o Senhor. Manda só alguns homens lá e eles foram envergonhados. Aí Deus falou, tem pecado no meio de vocês aí. Enquanto vocês não confessarem o pecado, de vocês não resolverem isso, vocês não vão, eu não vou estar com vocês. E depois eu vou deixar 3 pontinhos para vocês irem ler lá em Josué, tá bom? E já tem um monte de lição de casa aqui, estou fazendo igual o meu professor Samir aqui. Mas, como nação, Babilônia caiu em 539. E isso a gente vê lá no livro de Daniel também, porque era uma nação derrubando a outra, um querendo ser mais poderoso, e usavam estratégias diferentes, né? Vocês lembram daquela mão que escreveu, né? Mene, mene, tekel, parsim, que... Então eles ficaram, a Babilônia ficou apavorada e os persas tomaram conta, né? Agora, existe uma outra Babilônia que eu quero apresentar aqui para vocês, que talvez alguns de vocês já conheçam, que não é uma nação física, ela é uma nação espiritual.
é uma nação que a Bíblia descreve muitas vezes de maneiras diferentes e vocês vão identificar. Mateus 7,14. Não, e depois? Ou antes? É o que fala, não sei se é o 13 ou o 15, deixa eu ver aqui. Eu estou com o meu notebook aqui. É, o 7, 13 a 15. Ah, é o 13, é o 13. Pronto. Isso. Ele está falando de uma porta estreita e uma porta larga, né? A porta estreita é a porta que leva à salvação e a porta larga é o que é fácil de ir, ela é larga, todo mundo vai, é fácil, é só seguir em frente. Segue a maioria que você chega lá. Só que ela é um problema. Então, essa Babilônia espiritual, ela é uma porta larga, né? Mateus 4, 8 e 9. Depois o diabo levou ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Isso. Todo mundo conhece, né? Quando Jesus ficou os 40 dias no deserto, aí o Satanás foi tentar Jesus. E uma dessas tentações, ele levou ele para um lugar alto, onde ele podia ver ter uma visão ampla. Só que o mundo que o diabo estava mostrando era o mundo espiritual. Era onde ele reinava. E o que ele ofereceu para Jesus? Tudo isso te entrego. Tudo isso aqui vai ser seu, se prostrado me adorares. Ora, Jesus tinha ido morrer por aquele mundo também, né? Mas Jesus sabia qual era a intenção de Satanás. Porque se ele se prostrasse diante de Satanás, a obra dele seria nula e nós não teríamos a menor chance. Então Jesus repreendeu e não aceitou aquela oferta. Em Efésios 6,12, a gente... Isso. Então existe um reino nas regiões celestiais, que é o mundo de trevas, onde reina Satanás. E ele é chamado de Babilônia. A gente vai ver lá em Apocalipse 14, 8. Quem é que está com Apocalipse 14, 8? Judiei de... Um segundo anjo seguiu dizer, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Isso. Lá em Apocalipse, ele mostra qual que é como que Deus resolveu o problema dessa Babilônia espiritual também, né? Eu vou resumir aqui um pouquinho das coisas que são as características dessa Babilônia. Por trás da glória, fama, poder, esplendor, né? Porque tem que ter uma coisa boa para atrair aqueles. Existe luxúria, lascívia, promiscuidade, ganância, corrupção, falta de Deus, sensualidade, consumismo exacerbado, misticismo, feitiçarias, perseguições, depravação, liberalismo moral. Lá em 1 João 2,16, eu acho que eu não dei para ninguém, então quem achar primeiro? Ah, para você? 1 João 2,16. Tá.
Então, esse mundo que fala aí não é um mundo cósmico, né? O planeta Terra. Não é um mundo humanidade também, né? Todo mundo foi, né? Todo mundo vai. O mundo inteiro um dia vai dobrar o seu joelho diante de Deus. Está falando de um mundo espiritual, que é o reino de Satanás. E essas coisas dessa lista aqui, gente, que eu li, são coisas que são muito valorizadas nos filmes, né? A gente vê muito na badalação da mídia sobre essas coisas, sobre a lascívia, sobre poder, sobre ostentação, consumismo, vício, como uma coisa normal. Você vê, às vezes, num filme, o grande protagonista da história, ele também gosta de cheirar um pozinho de vez em quando e outras coisas mais, né? Então, a gente acaba sendo levado e começando a aceitar isso como uma coisa normal, natural, que é assim mesmo, não tem nada demais. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quando Jesus orou por nós, lá em João 17, ele falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós estamos inseridos nesse mundo. Estamos nele. Mas como a Neide leu, ela vai cair, a Babilônia vai cair um dia numa luta final. Vamos ver lá em Jeremias 51, 41 a 45? Jeremias, ele foi o chamado de profeta chorão, né, porque tem Lamentações de Jeremias também, porque ele sofria muito de ver o povo dele sendo levado para o exílio. Mas ele profetizou a queda da Babilônia. Ele estava falando da Babilônia física, mas também estava apontando para a espiritual. Vocês querem ver? Vamos ler lá em Apocalipse 18, 1 a 5, ele vai usar quase que as mesmas palavras de Jeremias. Tem muita semelhança aqui. Tem um versículo também que fala, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Isso me chamou muita atenção, porque eu pensei, tem povo de Deus lá no meio dessa confusão toda, de toda essa promiscuidade? Tem povo de Deus ali? No texto que a Neide leu, mostra que as nações se submeteram à Babilônia, a esse reino espiritual. E, com isso, muitos que falam de Jesus, que creem em Jesus, que falam que creem, que acreditam no ensino das Escrituras, que tiveram uma experiência de novo nascimento, mas que têm uma vida muito parecida com a dos que estão dentro dessa Babilônia. Sai dela, povo meu.
Então, eu acredito que, assim como aconteceu lá em Babel, nós precisamos fazer uma escolha de que lado que eu vou estar. Eu até tinha falado com o Gustavo, né, de botar uma música do Rebanhão, aquela Palácios, que é uma música antiga, foi muito criticada, né, mas na época que surgiu, mas ele fala, né, de que lado você está? Não sei se vocês lembram. De que lado você quer ficar? E ele fala dos palácios lá de Brasília, do mundo, da riqueza, da fortuna, do poder, mas e daí? De que lado que nós estamos? O que é que nós queremos? E 1 João 5,5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que quer ser Jesus, o Filho de Deus? Nós cremos, não cremos que Jesus é o Filho de Deus? Nós cremos porque o Espírito nos convenceu, nós cremos porque nós experimentamos o novo nascimento, né? Nós temos uma experiência física. Nós cremos na Palavra de Deus porque ela fala profundamente no nosso coração, ela nos transforma. E a gente precisa tomar uma posição, né? Porque aquele que vence o mundo é a nossa fé. E Jesus conquistou isso por nós. É Ele que nos capacita. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês do que eu aprendi a respeito do estudo de Babel, que era um texto, gente, que eu confesso para vocês. Eu li assim, ó. Agora vem a história de Babel. Porque tem uma genealogia que a gente lê assim, aí tem a história de Babel, aí tem outra genealogia e vem a história de Abraão. Aí sim, aí começa a ficar interessante, né? E eu justamente escolhi, quando o Flávio apresentou, porque eu sei que quando a gente se prepara para ensinar, a gente aprende mais, né? É muito mais profundo o que eu vou reter do que provavelmente o que vocês vão reter. Por isso eu desafio vocês que leiam novamente. Leiam lá Daniel, leiam Esdras, Neemias, leiam o Apocalipse. A gente não entende tudo do Apocalipse, porque são coisas que ainda não aconteceram, né? Mas ele fala, ele ensina, é um texto que pode abençoar a nossa vida. E, gente, está tudo aqui, ó. Vamos estudar. Vamos ver o que Deus tem para nos ensinar. Alguém tem alguma pergunta? Não dei chance para vocês, né? Ou alguma consideração? Amém, glória a Deus, né? Foi dada por Ele mesmo, né? Mas há alguma pergunta ou acréscimo? Que o nosso tempo já passou 5 minutos, gente. Antes que eu leve bronca do chefe ali, vamos terminar então a nossa reunião e pedir que o Senhor nos guie nos caminhos dele, né? Pedir para o Cassião, pode ser, Cássio? Meu Deus, Pai.